Bonita nunca tinha sentido tanta raiva. Entendia que Kirafat queria que ela tivesse mais confiança, mas estava furiosa ao ver a mulher arriscar a própria vida daquela forma. Como podia pensar que Bonita ficaria feliz se essa confiança viesse ao custo de sua segurança? Pelo contrário, isso só a deixava mais apavorada. E se no futuro Kirafat morresse por causa dessa impulsividade? Ela gostava de desafios, mas não precisava levá-los tão longe. Lady Kirin, ao saber da situação, ficou em silêncio. Seus olhos afiados percorreram a filha antes de simplesmente dar meia volta e sair do quarto, sem dizer uma palavra. Mãe e filha eram idênticas até nisso. Bonita concordava que Kirafat merecia a ira de todos por tentar provar algo tão sem sentido. Como vice-presidente de uma grande empresa, alguém que liderava pessoas há anos e entendia as intenções alheias, era inacreditável que agisse de forma tão imprudente. Ela estava tão irritada que não queria nem olhar para Kirafat, mas o medo de que algo acontecesse e ninguém estivesse por perto a impedia de ir embora. Você vai continuar brava? Não está vendo que estou machucada? Estou vendo, sim, respondeu Bonita friamente. Então por que ainda não veio me dar comida? Bonita permanecia sentada no sofá, mantendo distância, deixando Kirafat ainda mais inquieta. Suas mãos não estão feridas, retrucou Bonita, indiferente. Babi, por que me chama assim? Respondeu, irritada. Kirafat suspirou, surpresa com a reação. Nem sua mãe conseguiu esconder o sorriso ao ver Bonita explodir de raiva. Quando foi que começaram a se entender tão bem? Conversavam escondido? Se continuasse assim, Kirafat teria de lidar com as duas contra ela no futuro. E Lady Kirin sequer disse uma palavra, como se estivesse satisfeita por ver alguém repreender a filha. Minha mãe falou algo para você? Perguntou Kirafat, preocupada. Não, ela não disse nada. Que bom. Mas assim que você sair do hospital, vou me mudar do apartamento que me deu. Também vou sair do emprego. O quê? Por quê? Kirafat franziu as sobrancelhas, sem entender. Você mesma disse que minha mãe não falou nada com você. Bonita não mentia. Lady Kirin não a pressionou, não ofereceu dinheiro, nada. Ela tinha dignidade e não usaria métodos ultrapassados. Mesmo sem dizer nada, compreendia o que acontecia entre as duas. E Bonita respeitava sua paciência. Mesmo ao vê-la surtando na sala de emergência, Lady Kirin tentou acalmá-la. Acho que precisamos de um tempo separadas. Assim você descobrirá o que realmente quer, e eu verei se consigo parar de ter medo. Essa distância poderia ajudá-las a enxergar seus sentimentos de forma mais ampla. Estar tão perto às vezes impedia a clareza. Quero me sentir segura e confiar em você por meio de ações normais, não com essas loucuras. Já parou para pensar no que eu faria se você não tivesse acordado? Bonita encarava, séria. Por que Kirafat não podia demonstrar amor de maneira comum? Bastava mostrar que queria estar com ela sem se colocar em perigo. Sentimentos não eram dívidas, não precisavam ser compensados. Mas não precisa chegar ao ponto de se afastar de mim. E em que posição eu ficaria ao seu lado, então? Você sabe. Não sei de nada. Minha decisão já está tomada. Kirafat ficou em silêncio. Como Bonita conseguia falar como se o que havia entre elas não significasse nada. Era óbvio que significava. Senão, as coisas não teriam chegado até ali. Bonita nunca forçou a nada, e Kirafat sabia disso. Se alguém dissesse que Bonita só sentia algo por ela por causa da convivência próxima, Kirafat discordaria sem hesitar. Mas o que começava a machucá-la era ver que Bonita nunca confiou completamente nos sentimentos dela. O que foi? Vai me punir? Provocou, com um meio sorriso cansado. Se conseguir se levantar primeiro, então tente. Se você não quer cuidar de mim, pode sair agora mesmo. Não quero ouvir esse tipo de coisa depois de quase morrer. Sei que o que fiz pode não ter sido certo, mas essa sou eu, continuou Kirafat, a voz rouca, mas firme. Eu quis te mostrar algo sobre mim, no meio de tantas coisas que você ainda não sabe, mas pelo que vejo, você não consegue aceitar isso. E como espera que eu não fique brava depois do que fez? Bonita retrucou, a raiva e o medo se misturando. Ela sabia que tinha todo o direito de exigir explicações. Você queria que eu fugisse e deixasse a faca atingir você? A voz de Kirafat subiu um tom. A ferida latejou, mas ela ignorou. Se você não consegue aceitar isso, então vamos encerrar tudo por aqui. Não vou mais tolerar correr esse risco no futuro. Se quisermos que isso funcione, os dois lados precisam ceder. Entre nós, ninguém pode ser só quem dá ou só quem recebe. Kirafat suspirou fundo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Está me ameaçando?
Quer que eu corra atrás de você feito uma boba? Era isso que queria quando pediu para eu pensar sobre nós? Você não precisa fazer nada. Ótimo. Então não venha me impedir se eu sair para um encontro ou conversar com outra pessoa. Afinal, uma noite juntas não te dá direito nenhum sobre mim. Cuidado com o que diz, baby, advertiu Kirafate com a voz grave. Ela não gostava de ser provocada assim. Você acha que eu queria bancar a heroína de novela? Eu poderia ter desviado da lâmina com facilidade, mas não fiz. Se tivesse feito, quem estaria deitada aqui agora seria você. Bonita mordeu os lábios, tentando conter o choro e a raiva. Eram como fogo e gasolina. Quanto mais tempo passasse, mais forte seria a explosão, até que os sentimentos de uma pela outra se consumissem completamente. Eu entendo que você não consiga aceitar isso, disse Kirafate, o tom mais calmo. Não te culpo por estar com raiva. Você tem todo o direito de sentir o que sente, mas também não tem o direito de julgar minha decisão como se fosse algo irracional ou impensado. Ela respirou fundo, mantendo a voz firme. Se o que eu fiz é algo que você não quer aceitar, tudo bem. Eu entendo. Entendo que meus sentimentos talvez te deixem desconfortável a ponto de você não querer carregá-los. Kirafate não sabia mais o que sentir. Talvez seu coração já gritasse de dor desde o momento em que ouviu Bonita dizer que queria se afastar. E agora permitia-se ser um pouco infantil, fazer birra se quisesse. O acordo entre nós pode ser cancelado a qualquer momento. O apartamento fica para você, e eu não vou mais interferir. Mas se quer tanto ir embora, então vá. Bonita apertou os lábios. Sentia vontade de beliscar aquelas bochechas, de calar a boca de Kirafate antes que ela dissesse mais coisas capazes de fazê-la se sentir culpada. Se já tomou sua decisão, então não há mais nada que nos prenda. Como você mesma disse, uma vez só não é o bastante para manter nada, não é? Pois bem. Eu também não posso forçar. Kirafate soltou uma risada seca antes de se deitar e fechar os olhos. Toda a fome desapareceu. E quando ouviu o som dos passos se afastando e a porta se fechando, soube que entre elas, tudo realmente havia chegado ao fim. Não sabia quanto tempo passou. Incapaz de dormir, abriu os olhos ao lembrar que precisava tomar o remédio depois da refeição. O ferimento doía e a imobilidade a deixava irritada. Franziu o senho ao ver sangue vazando pelo curativo. Droga! Sangrando por tão pouco? Resmungou, abaixando a blusa. Não queria chamar a enfermeira. Só queria comer algo, tomar o remédio e dormir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um travesseiro voou do sofá direto em seu rosto. Por instinto, ela o segurou no ar, assustada, achando que alguém estava atacando-a por motivos políticos. Então ouviu uma voz familiar carregada de emoção. Eu estou brava para que você venha me consolar, não para que fique brava comigo de volta. O coração de Kirafate deu um salto. Bonita ainda estava ali. Era Bonita. Ela nunca havia saído do quarto de verdade. Apenas fingiu ir embora para ver o que Kirafate faria. Durante todo o tempo ouviu apenas suspiros, pequenos resmungos e o som abafado do lençol sendo puxado. Mas Kirafate não se virou uma única vez para conferir se ela realmente tinha ido. O que fez Bonita ceder completamente foi o instante em que a viu limpando discretamente as lágrimas no canto dos olhos. Kirafate estava chorando. Mas seria pela dor do ferimento ou pela dor no coração? De qualquer forma, Bonita odiava ser a causa de suas lágrimas. Afinal, sua rainha deveria sempre manter a cabeça erguida, nunca chorar daquele jeito. Ei! Kirafate se assustou, pensou que estivesse sozinha. Agora perguntava-se se, enquanto chorava ali deitada, tinha feito algo vergonhoso. Só lembrava do aperto no peito, da sensação de injustiça por Bonita, não compreender o que ela sentia, nem aceitar o cuidado que tentava oferecer. Você ainda está aqui? É claro que estou. Achou mesmo que eu te deixaria? Quem sabe? Desviou o olhar com o rosto levemente corado, como uma criança pega no flagra. Bonita poderia ter pensado que ela estava irritada, se não fosse pelo canto dos lábios, curvado num sorriso teimoso que logo virou um biquinho. Será que a dor a estava deixando delirante? Não fique emburrada. Você não tem idade para isso. Bonita se aproximou, tirando o travesseiro das mãos de Kirafate e jogando de volta no sofá. Era a primeira vez que ficavam tão próximas desde que ela acordara como paciente naquele quarto. O que foi? Perguntou Kirafate, com a voz fraca. Bonita suspirou. Ainda estava brava, mas diante dela havia alguém ainda mais magoada. Por que insistir no orgulho, se a mulher que sempre se mostrava forte agora estava ali, com os olhos marejados? A raiva podia esperar.
O mais importante era que sua rainha estava viva. Você é maior que eu e mesmo assim age como uma criança sensível. Quem está sensível? Se continuar discutindo, vai comer sozinha e eu não volto até o dia da sua alta. Escolha. Vai ficar quieta e me deixar te alimentar ou quer comer sozinha? Você fala como se fosse muito maior do que eu. Então coma sozinha. Bonita se afastou, mas Kirafate foi mais rápida e segurou seu braço. Forte demais. O rosto dela se contraiu de dor. Ai! Minutos antes, quando viu o sangue, Kirafate nem se importou, mas agora mesmo uma dor leve parecia insuportável. Não se mova tanto. Bonita ralhou. Mas você ia me deixar, porque você é teimosa. Não sou, eu te protegi. Isso não tem nada a ver. Então pare de ficar brava. Você viu que estou ferida. Estou brava, sim. Você mesma disse que eu tinha o direito de sentir o que sinto. Mas, mesmo assim, vou cuidar de você. Entendeu? Bonita não sabia o que a irritava mais, o tom sério de Kirafate ou o jeito doce com que ela usava esse mesmo tom para se fazer de fofa. Mas uma coisa era certa, se Kirafate começasse a agir assim, quem sofreria seria ela. Tsk. Não seja teimosa. Eu só não entendo. O quê? Por que você precisa se mudar? Por que quer morar sozinha? É perigoso. Tem os jornalistas, as ameaças, e sendo uma mulher sozinha é ainda pior. Kirafate desviou o olhar. Ainda não aceitava essa ideia. O que havia de errado em ficarem juntas? Dormiriam em quartos separados, se fosse o caso. Mas se algo acontecesse a Bonita, o que ela faria? Ficar com você pode ser ainda mais perigoso. Perigoso para o coração dela. Porque em tão pouco tempo conversando, Bonita já estava completamente rendida. Eu não vou fazer nada com você, baby. Eu sei, mas é assim que tem que ser. Sempre vivi sozinha, até conhecer você. E agora acabou de confessar que me conhecer te tirou da solidão. Então por que quer se separar? O que há de errado em estar comigo? Não é que seja ruim, mas eu gostaria que você tentasse me conquistar de forma normal. Quem está te conquistando? Bonita baixou o olhar, suspirando, já sentindo a irritação voltar. Essa mulher era mesmo impossível. Tem certeza de que quer fazer essa pergunta? Kirafate suspirou, derrotada. Não gostava de ficar em desvantagem, mas para evitar mais conflitos, decidiu responder com simplicidade. Assim que se recuperasse, encontraria uma maneira de se vingar, com juros. Não tenho certeza. Ótimo. Isso significa que entendeu o que eu quis dizer. Eu posso fazer isso, respondeu Kirafate firme. Mas você só tem uma semana. Depois disso, independente de ainda ter medo dos meus sentimentos ou não, eu não vou mais me importar. Bonita suspirou e assentiu, sem opção. Dessa vez, quem precisaria provar algo seria ela. Tudo bem, pelo menos isso significa que estamos nos encontrando no meio do caminho. Eu não sou alguém com muita paciência, e também não gosto de ficar longe de quem gosto. Falando assim, quer dizer que vai se render para mim? Kirafate ergueu uma sobrancelha. Depende do que vou ganhar com isso. Os olhares se encontraram. Bonita aproximou a mão do rosto bonito de Kirafate, pousando-a na bochecha quente. Sentiu o calor da pele e observou os traços bem definidos. Sobrancelhas perfeitas, olhos penetrantes, nariz afilado, lábios macios, e deslizou os dedos suavemente pelo rosto dela. Kirafate ficou paralisada, como uma estátua, sem saber como reagir. Bonita nunca havia demonstrado tanta vulnerabilidade emocional antes. Você está quente. Kirafate quis responder que era porque ainda estava viva, mas algo dentro dela a impediu. Qualquer palavra errada poderia transformar aquela mão gentil em um beliscão ou tapa. Obrigada por estar segura. Obrigada por ainda estar viva para discutir comigo. Isso soou como uma declaração de amor sem a palavra amor. Silêncio. Bonita baixou a voz e beliscou a bochecha de Kirafate de leve. Gostou da sensação. Bochechas macias, lábios delicados. Mas por que essa mulher era tão teimosa? Kirafate pressionou os lábios, querendo retrucar, mas em desvantagem só conseguiu se submeter. Bonita brincava com suas bochechas como se fosse divertido. Por mais que ame desafios, não deve amá-los mais do que a si mesma. Ou, se não puder, eu vou fazer você me amar no lugar. Entendeu? O semblante sério de Kirafate começou a se suavizar. Um pequeno sorriso surgiu e o clima entre elas melhorou. Então tente. Se conseguir, eu só serei sua. Você tem que ser só minha. Hã? Você perdeu a chance de estar com outra pessoa desde que eu bebi aquele copo por você, minha Queen. Cam foi preso desde o incidente. Kirafate, como vítima, deixou que a lei seguisse seu curso. Ele não poderia escapar das consequências, mesmo com contatos influentes. Quanto aos pais de Bonita, Kirafate mandou alguém observá-los à distância.
Haviam se mudado, mas seus hábitos extravagantes a faziam duvidar de quanto tempo demorariam a voltar a incomodar Bonita. Ela também estava irritada com a mãe, que parecia simpatizar demais com Bonita, chegando a pedir para levá-la para casa. Mas Bonita se recusou a ir a qualquer lugar, até que Kirafate conseguisse conquistá-la do jeito certo. Mesmo uma semana parecia longa para alguém impaciente como Kirafate. Mas o que significava do jeito certo? Bonita sempre foi ela mesma. Agir normalmente era um conceito difícil. Agora, entendê-la parecia mais complexo que mercado de ações ou economia global. É a primeira vez que vejo a Queen tão estressada assim, comentou Kita, observando a irmã franzir a testa e bater a ponta da caneta na mesa. Desde que Kirafate saiu do hospital, parecia irritada todos os dias. Hoje era o terceiro. Difícil de conquistar, hein? Que tal mandar essa pestinha para uma ilha deserta por um mês? Kita riu. Então é essa a pessoa certa. Kirafate suspirou e olhou o irmão nos olhos com seriedade. Essa e nenhuma outra, King. Ele sorriu, pronto para provocar, mas perguntou: E você já pediu desculpas para ela? Por ter arriscado sua vida daquele jeito. Isso não é brincadeira. Nem todo mundo aceitaria. Isso não tem nada a ver. Como não? Se fosse sua irmã no lugar daquela faca, ficaria indiferente. Para de supor coisas que não aconteceram, King, respondeu Kirafate, firme. Kita riu, olhando para a irmã com aquele olhar perspicaz. Para ele, Kirafate era difícil de decifrar, exceto quando se tratava de Bonita, e isso a desestabilizava completamente. Se só de pensar nisso você já fica furiosa? Imagina se tivesse acontecido de verdade. Acha mesmo que só prender aquele homem seria suficiente? Agora entende por que precisa se desculpar? Kirafate suspirou. Já entendi. E não é como se eu nunca tivesse falado nada. Pois é, dizem que até os mais habilidosos tropeçam no amor. Cala a boca, King. Não me provoca. Se o Kongtap continuar insistindo, não vou deixar barato. Ao ouvir o nome, o rosto de Kita se fechou. Ainda estava irritado com o que Kongtap fez. Para ele, nenhuma explicação justificava aquilo. Melhor nem falar disso. Não quero me irritar. Você não vai buscar a Bonita na universidade? Por que tá fazendo essa cara pra mim? Você não vai poder fugir desse assunto para sempre, King. Kita deu de ombros. Na verdade, prefiro jogar isso fora da minha vida. Quem ousa mexer com minha família não merece minha atenção. Antes que Kirafate pudesse responder, o celular na mesa vibrou. Ela tinha conseguido o número pessoal de Bonita depois de insistir mais uma vez ao sair do hospital. Curiosamente, dessa vez Bonita aceitou sem hesitar. Esse é um bom começo para conquistar a garota. Se Bonita dizia que era bom, então devia ser. Conversar com você me dá dor de cabeça. Aposto que é ela ligando para você. Nada disso. Fui eu que mandei ligar meia hora antes da aula acabar. Kita riu. Sempre achou Kirafate adorável quando se apegava à irmã mais nova. Tunga, mas agora, vendo-a começar a se apaixonar, estava ainda mais encantado. Ver Kirafate saindo do trabalho no horário certo e levando uma vida mais normal só fazia com que ele admirasse Bonita ainda mais. Essa tem minha aprovação total. Kirafate franziu a testa irritada. Mesmo que você não aprovasse, eu não me importaria. Esqueceu?